Olá! Está começando mais um Fora da Ordem comigo, Ju Tantas, nesse cenário gentilmente cedido pela Fine Decor, nossa parceira, que recebe a gente sempre com muito carinho e escolhe esses móveis maravilhosos. Eu tô aqui hoje com a Andréia Mesquita. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Ju, tudo bom? Tudo bom. A Andréia teve câncer. Há quanto tempo, Andréia, atrás? A primeira vez há 15 anos, a segunda vez há 10 anos. Isso. 10 anos que você comemora a cura, então? Na verdade, há 5. Há 5? É. Há 5 você... Há 5 anos eu tive alta. Em 17 de setembro de 2013, e tive a minha alta definitiva. Porque assim, quando você tem câncer, eu não sei se mudou o protocolo, eu tô ainda no protocolo da minha época. Para você ser considerado 100% curado, o que é 100% curado? As suas chances de terem um novo câncer, elas se tornam iguais, praticamente iguais às de uma pessoa que nunca teve. Você tem que ter 5 anos sem a doença voltar. Tá. No meu caso, quando ia fazer 5 anos, eu estava fazendo os exames, inclusive, para ter essa alta, a doença voltou. Aí eu tive que esperar mais 5 anos. Então, na verdade, eu esperei 10 anos e acho que 6 meses para que o diagnóstico, assim, agora acabou, 100% curada, tal. Que, na verdade, assim, o que muda, no meu caso, o que mudou só é que, assim, eu não durmo mais com aquela sombra que tinha. Com aquele medo. Eu sempre... Não que eu vivesse com medo, eu acho assim, eu botei na minha cabeça assim, não adianta eu ficar com medo o tempo inteiro. Porque senão eu ia ficar louca, né? Depois da segunda vez. Se eu fosse ficar pensando, eu ia enlouquecer. Então, eu não ficava pensando, eu vou ter câncer de novo. Só que você tem uma rotina de exames muito exaustiva. No meu caso, depois da segunda vez era de 3 em 3 meses, daí passou para 4 em 4, daí 6 em 6, e não vinha para 1 ano em 1 ano, né? E aí, quando deu a alta definitiva, a minha oncologista, a doutora Ana, falou assim, agora você vai voltar aqui de 1 ano em 1 ano. Na verdade, eu falo que eu tive uma alta meio fajuta, não no sentido de que eu não tive alta, mas por quê? Porque eu vou nela no começo do ano, e aí, quando é setembro ou outubro, eu vou em outro médico. Então, eu nunca fico 1 ano sem fazer exames. Entendi. A gente chamou a Andréia aqui hoje porque, enfim, outubro, a gente comemora o Outubro Rosa, é um mês de conscientização, né, da prevenção precoce do câncer da mama. Mas a gente veio falar sobre um assunto um pouquinho dolorido, mais dolorido ainda se dá pra gente falar, né, que é o preconceito que as pessoas com câncer sofrem, que é muito mais do que você imagina. Então, é o olhar torto, são as perguntas inconvenientes. Como é que é isso, André? Isso machuca até um pouco mais às vezes, né? Eu acho que não é, eu não sei dizer se a palavra é preconceito ou é estigma. Não sei se as duas significam exatamente a mesma coisa. Talvez dependendo do jeito que a pessoa lida, né? O que eu acho, assim, primeiro que existe um estigma, né? Você ouve a palavra, até hoje tem muita gente que não fala câncer. A pessoa fala o problema, aquela doença. Minha mãe, toda vez que alguém ligava em casa, ela falava assim, não, porque a Andréia tá com aquele problema. Um dia eu falei, para de falar assim, mãe, porque as pessoas vão começar a achar que eu estou usando droga, não que eu estou doente. Porque me incomodava muito aquele jeito dela falar, aquele problema, aquela doença. Então, existe o estigma de não se falar câncer. Aí tem um segundo estigma que é assim, pronto, o diagnóstico veio, vai morrer. Vai morrer, acabou, pode já encomendar o caixão, porque vai morrer. E aí vem aquele sentimento de pena, de dó, ai, coitadinha. E não é assim, porque hoje, assim, o câncer, o tratamento de câncer, inclusive eu adoro falar isso, no Brasil, gente, nós temos tratamento de ponta. Ninguém precisa sair do Brasil para se tratar lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não tem tratamento. Só se for um câncer extremamente raro, que ainda não está sendo pesquisado, que é um caso no mundo. Então, não existe mais, eu acho que esse estigma do, o câncer vai morrer, eu acho que ele também tem que ser um pouco, tem que mudar, né? Porque os tratamentos estão aí, a medicina está super avançada, e a chance de você hoje sair curada é muito alta, claro que se descoberto no começo, até por isso a importância dos exames preventivos. E até das campanhas. Das campanhas. Mas aí vem a outra parte que eu acho que é pior do que as pessoas te olharem com dó. E eu falo pela minha experiência.
criou-se uma imagem, a Márcia Cabrita falou isso uma vez num texto, que eu falei, gente, ela fala o que eu falo, de que o doente de câncer, ele tem que estar o tempo inteiro sorrindo, ele tem que acordar e falar, obrigada a Deus porque eu estou vivo. Porque senão ele vai perder a batalha. Vai perder a batalha. Então, assim, primeiro que eu não gosto, quando eu escuto muita gente falar assim, você é uma guerreira, eu falo, não sou guerreira nada, né? Porque, e quem faz hemodiálise? Não está lutando contra uma doença? E quem tem um problema de coração e está esperando o transplante? Tantos outros. Tô dando os exemplos mais radicais. Claro. Então, assim, por que o doente do câncer, ele está lutando? É uma batalha, é um guerreiro, é não sei o quê. Gente, o doente de câncer, né, ele está com uma doença grave, assim como uma pessoa que está fazendo hemodiálise, ela tem um problema grave, assim como uma pessoa que está esperando transplante cardíaco, ele está com um problema grave. Ele está lutando? Claro que ele está, porque não é fácil. Mas aí criou-se essa imagem do guerreiro que tem que estar o tempo inteiro sorrindo, né? Pode notar. Ai, você vê, fulana tá doente, mas ela enfrentou o tempo inteiro sorrindo. A que custo? Eu falo até por mim. Eu tava o tempo inteiro, entre aspas, bem. É óbvio que tinha dias que eu tava péssima, que eu não tava afim de ver gente, que eu não tava afim de receber visita, que eu não tava afim de conversar, que eu tava afim de chorar o dia inteiro. E mesmo assim você mantinha? E não podia. Porque isso é normal do ser humano. Eu me impunha que não podia, por quê? Por causa da imagem, tanto que assim, as pessoas têm essa imagem de mim em relação ao câncer. Ah, você é muito forte, você... Sim, realmente. Eu vou dizer que 90% do tempo eu estava verdadeiramente positiva. Mas existia aquele, como a música lá do Wesley Safadão, só que não era o 1%, era os 10% que eu queria chorar. Mas eu era forte. E aí você segurava. Mas eu era guerreira. Mas eu era a poderosa. É como se você não tivesse permissão para isso. É como se você não tivesse permissão de sofrer a doença. Ao mesmo tempo que todo mundo tem pena, todo mundo quer que você esteja bem o tempo inteiro. E eu sempre falo, eu dou palestra sobre isso, eu falo assim, gente, alguém aqui que tem saúde é 100% do tempo feliz? Quem é 100% do tempo Ninguém, feliz? nem a Gisele Bündchen. Não, com certeza não. Eu tenho certeza que ela tem problemas. Eu espero que não, que não seria justo. Problemas assim, não graves, mas eu tenho certeza que ela tem os dias de mau humor, de preocupação, como todo mundo. Então, por que o doente de câncer tem que estar o tempo todo positivo, sorrindo? E eu lembro que a minha mãe, uma vez ela falou assim, eu tava, não sei por que eu tava triste aquele dia, ou mal-humorada, não lembro. Ela falou assim, você tem que pensar que fulano tá pior que você. Eu falei, mãe, mas cicrano não teve câncer. Olha que coisa. Por que eu tenho que pensar no fulano que tá pior que eu, que sim, me solidarizo, fico triste por ele, mas eu também não posso pensar no cicrano que nunca teve. E por que eu não posso simplesmente sentir o que eu tô sentindo, ser verdadeira comigo mesma? Você tem que sempre estar olhando, né? Fazendo essas comparações. Eu até vi outro dia uma postagem no Facebook que eu achei muito engraçada, que o cara fala assim, não, mas o problema de fulano é pior que o seu. Meu, não é uma competição de problema. Exatamente. Cada um tem o seu. É óbvio que a gente, principalmente, eu acho que depois que eu tive o câncer, eu passei a ter um olhar muito mais abrangente pro outro, que eu não tinha, eu era muito egoísta, né? Eu acho que eu passei a enxergar mais as outras pessoas. Não estou só falando pessoas doentes. Estou falando no geral. Um relacionamento em tudo. Entre pessoas. Eu acho que eu comecei a ser uma pessoa ter mais empatia. E aí o contrário também acontece, né? Quando, por exemplo, eu já escutei muito, a pessoa morreu, aí ela fala, mas ela se entregou. Ou ela não lutou. Não. Ela era uma pessoa amargurada, por isso que ela teve câncer. Eu perdi uma amiga, quando eu estava fazendo... Eu sempre gosto de falar da Aline. A Aline, eu conheci a Aline no primeiro dia da minha quimioterapia. Ela estava fazendo a 8ª dela. E a gente acabou ficando amiga, tal, tivemos alta juntas, mas infelizmente o câncer dela voltou, muito agressivo, e ela acabou falecendo. Eu convivi com ela 2 anos, praticamente. E eu vi o quanto a Aline, se existe essa coisa do lutar, a Aline lutou muito mais do que eu para estar viva. Muito mais. Ela tinha um filho pequeno, então eu acho que isso pesava muito. Sempre falo que para quem é mãe deve ser muito mais complicado, né? Porque pensa nisso. Então, assim, e aí até me veio na época esse pensamento do porquê ela e não eu. E não eu.
Olha como é injusto. Eu cheguei a me sentir culpada olha como do porquê eu estava bem, eu, exatamente, pela segunda vez estava bem, e ela não tinha tido a isso faz chance. parte do preconceito. Sim. Porque você só sentiu a culpa por causa desse estigma Sim. que você falou de que as pessoas têm que estar sempre bem. E eu fiquei me sentindo culpada. Até minha oncologista conversou muito comigo, e a psicóloga do Centro do Câncer também veio conversar comigo. Ela falou, não, você não pode se sentir assim, porque cada um tem a sua doença. Tem explicação do porquê que você está aqui ou não? Vamos dizer assim, uma explicação holística para a coisa. Ai, Deus olhou para ela. Holística pode ser que tenha, mas não, assim, no sentido, científica, Deus olhou para ela, ela vai ficar, não, essa aqui Deus escolheu, vai embora, né, por algum merecimento, assim. Não acho que eu tive um merecimento maior ou menor. Sim, eu acredito mais na coisa científica mesmo. Cientificamente, eu tive um tipo de câncer que não era tão agressivo. Isso, cada organismo reage Cada de um organismo jeito, reage de uma lógico, maneira. lógico. Então eu vejo esses estigmas, entendeu? Essa coisa do doente do câncer feliz. A Márcia Cabrita que falou isso, né? Que mostra. E que acaba mulher sendo um peso. Aquela mulher rindo o tempo inteiro, ai, batalhadora. Aí ela falou assim, gente, que mulher maravilha é essa? Se eu levantar do jeito que o povo quer que a gente levante, eu vou cair estabacada no chão depois que fizer uma químio. Até porque eu tô doente. Porque eu tô doente. De verdade. E eu lembro dela falando isso, escrito isso, né? E eu sempre pensava isso, porque eu falava, gente, depois que você faz uma químio, e se eu puder complementar, eu acho que novela e filme ajuda muito nessa mistificação, né? Por quê? A pessoa faz químio hoje, amanhã ela tá num restaurante maravilhosa comendo. Maquiada. Mas, não, aí você fala assim, cara, eu ficava 8 dias vomitando a alma. E esse povo já tá até tomando champanhe. Como? Porque a regra, vamos dizer assim, é você passar mal. Tem gente que não passa mal, óbvio que não tem. Que tem. Tem muita gente que não passa. Mas a maioria da químio que eu fazia, passa mal. O organismo não aguenta. É uma bomba. A própria médica falou, não acho que você não vai passar mal, porque você vai passar mal. E quando eu vejo nas novelas, primeiro que a pessoa está sempre maquiada, tal, não sei o quê. Existe uma romantização. E romantiza, romantiza. Romantiza a coisa, e aí quem olha aquilo... E quem está passando por aquilo de verdade... Não, eu ficava com raiva. Imagino. Eu olhava aquilo, eu ficava com raiva. Eu falava, gente, pelo amor de Deus. E assim, nosso tempo está super acabando. Mas existem outros problemas também, né? Acho que a perda de cabelo, a própria mastectomia. São coisas que... A perda de cabelo é ruim. Porque por isso que eu não corto mais o cabelo, eu acho. Eu fiquei tão preocupada. Mas você tinha o cabelo mais curto antes. Você cortava? Meu cabelo era curto. Depois ele ficou comprido, depois eu perdi o cabelo, depois eu deixei ele um tempo curto, depois eu deixei crescer. Eu sofri mais de perder o cabelo do que de perder o seio. Poxa. Muito mais. Até eu perder o cabelo. Até o dia que o cabelo caiu. Até daí o dia que o cabelo caiu... Não tinha mais? Eu falei assim, seu maior pavor já tinha acontecido? Falei, nossa, gente, foi tão... Hoje, eu espero que tenha uma madeira, eu espero nunca mais ficar doente. Não é. Mas se eu ficar doente um dia, eu não vou usar peruca, por exemplo. Você usava? Usava, mandei fazer uma peruca. E você sentiu uma pressão das pessoas, tipo, da própria família, às vezes da mãe? Mãe tem muito isso, né? Não, eu mandei fazer porque eu quis. Mandei fazer, cabelo natural, paguei uma grana daquilo. Ah, imagina. Depois doei. Doei para um lugar para mulheres que têm câncer. Aí foi muito engraçado, porque a peruca não ficou pronta. Entre ela ficar pronta e eu ficar careca, você não ficou deu careca tempo. antes? Fiquei careca antes. Aí eu fui no banco, que eu tinha que resolver uns negócios, e eu tava de gorrinho. Porque, gente, a vida continua. Você tá com câncer, mas você tem conta para pagar. Claro, tá a vida prática tá ali. A vida prática tá ali. Eu tava no banco, no caixa eletrônico, era uma segunda-feira, porque meu cabelo caiu no domingo. Não tinha ninguém no banco. Aí entrou uma mulher e ela ficava olhando assim. Olhava. Se você é uma criança, não me incomoda. Mas uma pessoa adulta... Tem um pouco de bom senso. Não, mas eu não aguentei. Eu virei pra ela e falei, eu estou careca, sim. E ela? Eu não estava olhando. Eu falei, não, a senhora estava. Eu falei assim, mas eu de boa, eu tô careca, não tem problema nenhum. E uma vez num bar, eu não estava aguentando, que aquela peruca começou a coçar.
e fervei, eu tava passando mal por causa do remédio que fazia minha temperatura subir. E aí eu suando, eu tava com uma amiga minha, eu falei, eu vou ter que tirar a peruca porque eu não tô aguentando. E a gente na frente da banda. Ela falou assim, por mim tudo bem. Aí eu tirei e pus na minha boca. A hora que eu tirei, o cara da banda, ele quase parou de tocar. Mas isso foi a primeira reação dele. Ele parou assim, daí ele fez assim. É porque você tava de cabelo e tirou. Ele fez assim. Não, daí ele fez assim. Daí todo mundo que tava em volta abriu um buraco à minha volta. Meu Deus. Foi muito interessante. As pessoas se afastaram. Num primeiro momento, eu vi que as pessoas assim, tipo... De repente veio uma menina lá da China e falou assim, nossa, muito legal, você é muito linda, careca, e não sei o que, não sei o que. Força, que legal que você tá no bar, não sei o que. E pronto. Mas isso também é outra coisa que eu notava. As pessoas se incomodavam de você estar no bar, na balada. Ah, como que uma doente tá no bar? Como que uma doente de câncer está numa balada. E eu ia pra balada, careca, não tava nem aí. Que feliz, que ótimo. E eu notava esse estigma também. E da mastectomia, as pessoas ficam curiosas de saber como é. Então tem gente que pergunta na caruda, como é que é? Deixa eu ver sua prótese. Gente, uma coisa tão íntima hoje, não mais, claro, né? Mas no começo tinha gente que chegava e perguntava, mas deixa eu ver como é que é. E você? Não. Porque às vezes a pessoa fica Porque tão... alguém vai chegar pra você e falar assim, Juliana, dá licença, deixa eu ver seu seio. Ninguém chega pra você e pede isso. Não é? Porque é uma coisa íntima. Deveria ser, pelo Não, exatamente. Mas aí o pessoal acha que porque você está usando uma prótese, ok, vou pedir para ver como é que é. Pra você ver como que tira a sexualidade da pessoa que tá com câncer. É como se você fosse uma pessoa sem sexualidade nenhuma, deixa eu ver seu peito, é como se estivesse vendo o seu braço. Mas ver o quê? O que você quer ver? Eu quero ver como é. Como é o quê? Amiga, vai na internet, dá um Google. Não, eu nem falava nada, eu dava risada, assim. Eu nunca fui grosseira com a pessoa, porque eu entendia que as pessoas não são acostumadas a lidar. Eu ia te falar isso até porque nosso tempo acabou. E eu queria que você deixasse um recado para as pessoas mesmo. Porque, do outro lado, as pessoas não foram educadas para lidar e não estão acostumadas. Sim. É claro que um pouco de bom senso ajuda em qualquer situação. Mas não é maldade. Não é maldade, mas um pouquinho de bom senso sempre ajuda. Mas o que você falaria para as pessoas que lidam, que estão vivendo junto? Eu dou palestra exatamente para isso. Para ensinar as pessoas a lidarem com o doente. Então eu vou lá falar como doente, ex-doente, né? Mas para falar, olha, família é assim, amigo é assim, conhecido é assim, colega de trabalho é assim, porque as pessoas não sabem lidar com o doente. Elas não estão preparadas. Elas ficam perdidas, então às vezes elas não conseguem perguntar, elas se afastam. Então, as minhas palestras são exatamente para isso. Nesse sentido. Nesse sentido, para falo sobre a prevenção, explico um pouco como foi a doença, mas é mais o relacionamento, essa coisa do... Eu acho que pouco se fala do relacionamento. Não se fala. A gente quis trazer esse tema justamente por isso, porque pouco se fala. Não se fala. E é super importante. Se fala só sobre tratamento, faz parte do bem-estar. Sobre prevenção, mas como que é a relação... Isso é um pouco... parece que é assim, bom, na hora que ficar doente a gente vai lá e sabe lidar, e às vezes não sabe. Não sabe. Mas as pessoas não fazem de maldade. Eu acredito que não. Não, claro, que tem uma parcela que faz. É claro. Não, eu acho que não. Eu acho que 99% é porque não tem noção. Existe 1% de maldade. Sempre. Mas isso é sempre, né? Sem tudo na vida. Andréia, obrigada. Obrigada eu, De verdade. Obrigada por compartilhar com a gente toda a sua história. E que eu tenho certeza que tem muito mais coisa para contar, mas o nosso tempo acabou. Não, sem problema. E a gente se vê numa próxima entrevista. Pode me chamar que eu voltarei, até que enfim deu certo. Obrigada, gente. Gostaram do vídeo? Então, já sabe, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque assim que tiver um novo vídeo, a gente vai te avisar. Até a próxima!